Campina Grande, terça-feira, 27 de janeiro. Hoje celebra-se uma data histórica, uma data cívica. Se você não sabia, estamos celebrando hoje o aniversário do Brasil ter sido elevado a vice-reinado no ano de 1736. É uma data que deve ser sempre relembrada. Dentro de instantes, estaremos trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus e você terá a oportunidade de ouvir o cantor Sérgio Lopes. Antes, quero lembrar a todos que está se aproximando a 28ª edição do Encontro para a Consciência Cristã, de 12 a 17 de fevereiro. Anote em sua agenda, participe a parentes e amigos que moram em outras regiões do nosso país, para que eles participem deste grande encontro. Enquanto o Brasil brinca carnaval, Campina Grande se transforma numa cidade de retiro. E já estamos vendo lá no Parque do Povo as instalações sendo realizadas para aquele mega encontro. Oremos para que Deus abençoe grandissimamente, como nos demais anteriores anos passados. Queremos deixá-los agora com o cantor Sérgio Lopes. Meus olhos tão cansados e marcados pela dor, não me importava mais a vida sem qualquer valor. Humilhado em uma cruz, vendo o ódio em cada olhar, só queria ter mais uma chance de recomeçar. Tentei num grande esforço contemplar na outra cruz quem era aquele homem que chamavam de Jesus, que comigo dividia ali solidão, vergonha e dor, porque tantos lhe odiavam e outros lhe davam amor. Teu olhar me fez estremecer e crer que ali estava o próprio Deus. Pude esquecer minha dor. Tinha ao meu lado um rei, morrendo por falar de amor. Na luz do teu olhar, senti o teu perdão. Lavaste com teu sangue meu coração. Sei que esse amor não tem fim. Creio que és filho de Deus. Ninguém jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Teu olhar estremecer em meio a tanta dor, tentando me dizer: eu te escolhi, filho meu. Ainda hoje no paraíso comigo estarás. Comigo estarás. Na primeira epístola de João, e nós vamos ler capítulo 4, versículos de 1 a 6. Esse é o texto onde nós vamos estar ministrando o estudo desta noite. Eu acredito que você que veio à casa do Senhor e você que está em casa nos assistindo, há de abrir a sua mente, o seu coração para compreender essa escritura. Leamos. Amados, não deis crédito
não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm sido pelo mundo fora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está no mundo do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em vós, digo, do que aqueles que estão no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Nosso Deus e Pai, mais uma vez nós te pedimos em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, para que possamos discernir e compreender esta escritura que acabamos de ler. Embora ela tenha sido escrita há milênios de anos atrás, para o mundo de então, daquela época, é tão atual quanto para nós nesses dias últimos que estamos vivendo. É que a tua palavra ela se renova cada dia, cada manhã. E eu te peço em nome de Jesus, derrama luz em nossos corações, para que possamos discernir todo esse estudo da tua palavra, para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual e para o conhecimento daqueles momentos que, ó Deus, precisamos de estar a par de tudo que está acontecendo no mundo atualmente, presentemente. Portanto, nós te suplicamos em nome de Jesus, abençoe a exposição de todo esse estudo da tua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu gostaria de que nós, antes de entrarmos no estudo desta noite, pudéssemos considerar, na introdução desse estudo, algumas coisas que são muito importantes, para pelo menos a gente abrir o nosso coração, o nosso entendimento e tenhamos discernimento das coisas como acontecem. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 7, versículo 11, nos diz que quando Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo do Egito, e Moisés temeu ir à presença de Faraó, o Senhor disse: vai, eu serei a tua boca, eu falarei por ti. E Moisés temeu, mas o Senhor deu forças para que ele fosse, e ele pediu que Deus desse alguns sinais, e Deus deu. Colocasse a mão no peito, quando tirasse estaria leprosa, depois quando botasse, repusesse a mão no seu peito, estaria sarada, estaria livre, e toda aquela lepra sairia. Também Moisés foi levantado por Deus, e deu como prova para que Faraó acreditasse que ele era realmente um homem levantado por Deus. Disse: agora eu vou colocar esta vara, esse cajado que ele tinha em mãos, ao solo, e quando ela caiu no chão, transformou-se numa serpente. E aí Faraó então pediu que chamassem os magos, e eles fizeram a mesma coisa. Eles fizeram a mesma coisa. Então é como se fosse um desafio, uma ameaça. Moisés estava agora sendo desafiado a que provasse que realmente era ele que tinha sido levantado por Deus, e a prova era aquela da mão leprosa e do cajado ao solo.
quando os magos fizeram as mesmas coisas. Então ficou difícil para ele realmente convencer, persuadir a Faraó que ele era aquele homem. E só uma coisa interessante, irmãos, que eu chamo a atenção no estudo de hoje: todos os falsos profetas e todos os ensinamentos que vão de encontro à palavra de Deus e que usam o nome de Deus e usam também os fatos e os acontecimentos como se fossem provenientes, provindos de Deus, sem que o sejam, depois é comprovado que não passou de uma imitação, não passou de algo que realmente foi para só enganar. E o fato é que quando isso acontece, aquilo que é de Deus permanece, e aquilo que vem do diabo, que vem do mundo, é só por um momento. O que é que Moisés fez? Lançou a vara, transformou-se numa serpente, os magos vieram, fizeram a mesma coisa, só que aquela serpente que os magos lançaram e transformaram em serpentes, foram comidas, foram engolidas por aquela vara que Moisés transformara numa serpente. Quer dizer, o que é de Deus permanece, o que é do diabo, que vem do inimigo, embora seja uma imitação, não tem tempo, não dura muito tempo, tem um basta. Então, tudo aquilo que você vai ouvir nesta noite, não pense em outra coisa senão é uma obra maligna, uma obra satânica, os falsos profetas procurando imitar as coisas de Deus. Aliás, Satanás, ele sempre fez isso. A própria Trindade, Satanás tentou imitar. Tem a besta, o falso profeta e o anticristo, 3. É como se fosse uma concorrência, uma competição contra Deus, o Pai, contra o Filho e contra o Espírito Santo. E a trindade satânica diabólica é uma pura imitação da trindade divina. Bom, então partindo deste princípio, eu quero dizer também, ainda trazendo como ilustração, que há 2 ditados que eu chamo a vossa atenção. O primeiro deles é que diz: nem tudo que reluz é ouro. E um outro ditado que diz assim: à noite todo gato é pardo. Então esses ditados têm um fundo de verdade, para que você esteja alerta, para que você esteja atento, para que você não seja enganado, para que você não seja ludibriado, para que você não venha a ser iludido, enganado. E é exatamente isso que João, nesse capítulo que lemos, esses 6 versículos, tentou mostrar para aqueles irmãos e para aqueles cristãos dos seus dias, da sua época, do mundo de então. E isso, meus irmãos, também é tão importante, tão atual para os dias em que estamos vivendo. Lembrando que quando a palavra de Deus fala, sabe porém isto, que nos últimos dias, não está falando dos últimos dias atuais não, os últimos dias começaram quando Jesus aqui esteve. Então os últimos dias é esses séculos todinhos passados até chegar ao presente momento. E é bom, importante você prestar atenção, que geralmente diante da verdade, toda a falsa doutrina e todas as seitas e heresias e ensinamentos errôneos que vão de encontro à palavra de Deus, ensinam meias verdades. Anote isso aí que é importante. O que é uma mentira? É uma meia verdade. E é exatamente isso que Satanás faz quando está levantando, ou quando levantam-se falsos profetas. Meias verdades. Confunde a mente, traz confusão. E aqueles menos esclarecidos, os incautos, eles facilmente acreditam, aceitam esses ensinamentos. Então Jesus preveniu. A verdade é plena, não é meia verdade, a verdade é absoluta. E é bom que você pense, Jesus preveniu nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, ele preveniu. E os apóstolos também endossaram aquilo que eles ouviram de Jesus. Jesus preveniu tanto os apóstolos como os seus discípulos. Em Mateus 7,15 ele disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores ou devoradores. Em Mateus 24,11 Jesus também disse que, se possível,
esses enganadores, esses falsos profetas enganariam, se fosse possível, até os escolhidos, eu e você. Jesus também falou ainda em Mateus 7,7: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E esses falsos profetas, meus irmãos, eles ensinam preceitos de homens, conforme Jesus falou em Mateus 7,7, são preceitos de homens. Outra parte, Paulo fala, são doutrinas de demônios. Preceitos de homens, doutrinas de demônios, que vem exatamente para confundir as mentes. Então Paulo, em quase todas as suas epístolas, se você vai prestar atenção, se você já não prestou atenção, vai prestar atenção hoje à noite, que quase em todas as epístolas, o apóstolo São Paulo, ele exortou os cristãos, ele mostrou que eles deveriam estar atentos. Ele colocou essas advertências como sinal para que os cristãos não fossem enganados, como hoje muitos estão sendo enganados pelos falsos profetas. Vocês vão observar agora, meus irmãos, uma cadeia, uma série de recomendações que Paulo fez para aqueles cristãos. Porque naqueles dias de Paulo, já nos dias de Jesus, e quando Paulo se converteu também, havia muitas seitas. Só para vocês terem uma ideia, eu vou citar aqui apenas 5 delas, as mais conhecidas. Havia os epicureus. Os epicureus eram uma seita filosófica grega, que exercia uma influência muito grande naquela época. Lembrando que a Grécia foi o berço da civilização. Então, os epicureus se espalharam de tal maneira que muita gente eram adeptos do epicurismo. Os estoicos também, eles ensinavam que o prazer é o bem supremo dos homens. Já imaginaram? O prazer é o bem supremo dos homens. Como eu vi uma vez o Dr. Elias Cunha Mello, de saudosa memória, ele afirmou que a liberdade é um bem supremo do homem. E quando o homem perde a liberdade, ele não tem estímulo para nada na vida. Então havia os epicureus, havia os estoicos, havia os fariseus, era uma das principais seitas dos judeus. Havia os saduceus, era uma seita pequena, de sacerdotes ricos e de uma grande influência no judaísmo. E havia também o gnosticismo. Vocês vejam quantas coisas haviam naqueles dias, ensinando em várias áreas, muitos ensinamentos errôneos. Os gnósticos, era uma filosofia falsa que se propagou nos 2 primeiros séculos do cristianismo. Eles defendiam uma falsa teoria, a qual eles defendiam, inclusive no capítulo 1, verso de 1 a 18, da primeira epístola de João, que nós já estudamos. João estava combatendo exatamente o gnosticismo, que era uma falsa doutrina, né? Que estavam também trazendo dificuldades para aqueles que abriam seus corações para crer no Evangelho. Então Paulo fala sobre isso, inclusive na primeira carta, a 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Ele mostra o cuidado que os cristãos deveriam ter, inclusive que Paulo adverte ao jovem Timóteo para que ele tivesse cuidado com esses ensinamentos absurdos. Então vamos ver aqui as advertências paulinas. Paulo, escrevendo aos Gálatas capítulo 1, versos 6 a 9, ele diz: admiro-me que tão depressa tenha passado do Evangelho para uma tão grande aberração ou ensinamentos absurdos. Então ele diz lá: ainda que venha um anjo do céu e vos pregue outro evangelho que seja além deste, seja maldição, seja anátema. Então havia uma luta muito grande dos apóstolos e daqueles primeiros cristãos contra essas seitas, contra essas doutrinas, contra esses ensinamentos. Em Efésios capítulo 4, versículo 14, Paulo diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ele escrevendo também ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 4, que eu já citei, versículo 1, ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente isso, que nos últimos tempos, olha gente, esses últimos tempos que Paulo está falando aqui, não é os dias de hoje não, começaram lá no início da igreja.
Quando você vê na Bíblia os últimos tempos, está falando desde a igreja passou ela foi estabelecida até os dias atuais, enquanto a igreja estiver aqui militante, os últimos dias. E aí Paulo diz aqui, ora, o Espírito afirma expressamente isso, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Preste atenção, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Paulo falou também preceitos de homens, né? Então, quantos adjetivos estão sendo aqui usados para qualificar e mostrar o que era que esses homens, esses falsos profetas pregavam. Lá ainda, Paulo escrevendo a 1 Timóteo capítulo 6, versos 3 e 4, ele diz, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem invejas e provocações. Eu estava lendo esse texto e uma coisa me chamou a atenção foi essa expressão que Paulo usa aqui. Eles não têm piedade e são enfatuados. Essa palavra enfatuados, ela tem esse significado. São presunçosos, eles são orgulhosos. Eles chegam para um cristão e apresentam uma teoria, uma tese, como se aquilo fosse a verdade única, contra a palavra de Deus, ou contra aquilo que você está confessando crer. E eles se sentem orgulhosos, presunçosos. Olha, eu estou falando o que é a verdade para vocês, sendo que é uma mentira, é uma meia-verdade. E a gente vê isso, meus irmãos, nos dias do apóstolo Paulo, mas também a gente vê nos nossos dias, conforme vamos ver no final desse estudo de hoje. Então, citamos ainda, só para que vocês possam ver quanta coisa naqueles dias. Paulo, Jesus havia advertido que nos últimos dias se levantariam falsos profetas. Nos dias de Jesus, nos últimos dias, começaram ali. Paulo também, Pedro também, João também, todos os apóstolos falaram. E na epístola de João, que vamos ver logo mais, ele falou isso com muita autoridade, porque era o que ele estava sentindo na pele, as dificuldades que ele estava enfrentando. Então, Colossenses capítulo 2, versos 8 e versos 21 e 22, para entendermos que essa foi um dos problemas mais infringentes que a igreja enfrentou nos primórdios da sua história. O que é que Paulo diz aqui aos Colossenses? Cuidado, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, e não segundo a Cristo. Olha, veja outro adjetivo, segundo a tradição dos homens, doutrina de demônios, né? E ele cita faz muitas afirmações dentro desse aspecto, preceitos de homens. Então João, neste estudo que vamos ver agora, a partir de agora, nesse capítulo 4, versículo de 1 a 6, está exatamente exortando aos cristãos de então, e por que não dizer, os cristãos aqui da igreja do Calvário, hoje dia 12 de dezembro de 2026, às 20 horas e 15 minutos, 11, é tão importante, tão atual para agora, esse momento que você está aqui estudando essa palavra, quanto foi para aqueles dias. Não pense que isso aí foi no dia de João. Não, senhores, vamos ver logo mais que muita coisa que aconteceu naqueles dias está acontecendo hoje em nossos dias, só que com outros personagens, mas o comportamento, as atitudes, as ideologias são as mesmas, não há diferença. Ou vocês estão pensando que o comunismo que está querendo ser implantado nesse país, não é um desses ensinamentos hediondos, absurdo contra a igreja, que procura implantar o comunismo como se fosse Deus. O Estado passa a ser Deus, tem um comportamento, tudo é o Estado que vai lhe dar, a comida, a roupa, tudo para você agradecer, em vez de você agradecer a Deus, agradecer ao comunismo. Olha que coisa absurda, em nossos dias,
Então, meus irmãos, esse estudo é muito importante e tão atual quanto foi para João naqueles dias e para os apóstolos. Por isso, João inicia exortando, logo no início, no versículo 1 até o versículo 3, ele está combatendo o gnosticismo. No versículo 1 ele diz: amados, não deis crédito, olha lá, não deis crédito a todo o espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque são muitos falsos profetas que têm saído do mundo, pelo mundo afora. Olha, essa expressão, são muitos falsos espíritos que têm saído mundo fora, é durante todo aquele tempo, durante todos esses 21 séculos, é todo mundo fora, quer dizer, desde aqueles dias até o presente momento, até esta hora agora, que estamos aqui ministrando esse estudo. Então, esses espíritos, que é o título de hoje, identificando os falsos profetas, nessa série, Andando na Verdade, é tão atual hoje, é tão importante para você saber, situar o tempo que nós estamos vivendo, como foi para aqueles dias. Os hereges ou falsos profetas não criam nem aceitavam a encarnação de Cristo ou em sua deidade. Não acreditavam que Jesus era Filho de Deus, que Jesus era Deus, que Jesus é Deus, melhor diria, né? Então, esses espíritos, pois, eles negavam a deidade de Cristo. Eu lembro bem de um professor de seitas e heresias. Ele dizia o seguinte: toda a religião, todo o ensinamento, toda a seita que nega que Jesus é Deus, é uma pregação anticristã, que tem como objetivo procurar tirar da mente humana a divindade de Jesus. Então, quando você ouvir uma religião ensinando que Jesus não é Deus, nem pare para ouvir, nem perca tempo em ouvir. Eu não perco tempo em ouvir testemunho de Jeová, porque eles negam a Trindade. Eu não perco tempo em ouvir determinados adeptos de uma denominação chamada Fé para Vencer, que tem até também um título, como nós aqui, Igreja do Calvário, com nome de fantasia, Tabernáculo. Eu não perco tempo para ouvir, inclusive um indivíduo chamado César, que se diz pastor. Não perco tempo. Eu vou perder tempo com quem está na posição, na condição de defender uma doutrina, um ensinamento do anticristo, uma meia-verdade. Eu não vou perder tempo. Não perca tempo. Então, meus irmãos, eu creio que essa foi a finalidade que João, essa preocupação de João, deve ser também a nossa nos nossos dias. Daí ele recomendar que eles foram exortados que provassem os espíritos, pois se negassem a Cristo, evidentemente era fácil de identificar que vinha do maligno. Aliás, João, na sua segunda epístola, que a gente ainda vai estudar, que só tem um versículo, um capítulo, ele diz aqui, no versículo 7, escutem bem o que é que João diz aqui, nesse mesmo, segunda epístola de João, no versículo 7, ele diz aqui, enganadores, porque, ele fala sobre enganadores, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Agradeço a você que esteve conosco, mas eu quero convidá-los para que amanhã possamos ouvir a conclusão desta palavra. Que todos fiquem com Deus, que Ele derrame luz sobre os vossos caminhos durante todo este dia, nas decisões que você venha tomar. Amém, amém e amém.